Homem ou mulher? Qualquer um consegue responder essa pergunta, não é mesmo? Mas e se você descobrisse que o seu corpo produz uma substância que põe em dúvida essa resposta que você deu com tanta certeza? Uma corredora indiana de 19 anos, de repente, levou um susto. Ela passou por um teste de feminilidade e foi proibida de competir, de perseguir o sonho de chegar às Olimpíadas do Rio em 2016, porque apresentava um nível elevado do hormônio testosterona. Mas em vez de ficar calada e aceitar as regras, ela resolveu lutar, conseguiu apoio e agora pode mudar o esporte para sempre. Ela vivia um sonho, corria cada dia mais rápido, vencia torneios, ganhava prêmios, deixava as adversárias e a pobreza para trás. Tinha uma meta, disputar os 100 metros nos Jogos do Rio em 2016. Era feliz como atleta, feliz como mulher. Agora imagine, de uma hora para outra, ver tudo isso desmoronar. A carreira esportiva, a possibilidade de ascensão social, o sonho olímpico e até a condição de mulher. Dutee Chand, uma corredora indiana de 19 anos, bem que poderia ficar traumatizada para sempre com esse baque. Por conta do resultado de um teste polêmico, ela foi proibida de competir em provas femininas. Era provável que se escondesse, envergonhada, ou aceitasse as condições em silêncio, como a maioria das atletas em situação semelhante. Mas, num caso sem precedentes, ela resolveu reagir. Conseguiu apoio. Agora, nos tribunais, quer redefinir o conceito do que é ser mulher e pode mudar o esporte para sempre. Eu amo correr. Sem praticar esporte, eu não consigo me definir, eu não posso nem me imaginar. Então eu decidi lutar pelos meus direitos, lutar pelo meu futuro. Essa batalha não era sequer imaginada até meados do ano passado. Dutee Chand vivia um 2014 espetacular. Ganhou 2 ouros no Campeonato Asiático Júnior e era nome certo para a seleção de atletismo que disputaria os Jogos da Comunidade Britânica. Em uma tarde, ao final de um torneio, tudo mudou. Ela não esquece a data, 12 de junho. Foi quando médicos indianos a abordaram e comunicaram que ela passaria por uma série de exames ginecológicos, hormonais e genéticos. Nenhuma justificativa foi dada. Pouco tempo depois dos testes, veio a notícia. Dutee não poderia mais competir até segunda ordem. De repente, a vida dela foi partida ao meio. Antes daquele instante, ela era uma atleta de futuro. Depois, um grande ponto de interrogação. Foi chocante ouvir a notícia dos médicos. Eu fiquei surpresa e arrasada ao saber que eu teria que me afastar totalmente das competições. Eu simplesmente não entendia. Eis a justificativa médica que Dutee recebeu. Ela tem uma condição de nome complicado, o hiperandrogenismo. O corpo dela produz uma quantidade maior do hormônio masculino testosterona do que a média das mulheres. Em 2011, a Federação Internacional de Atletismo estabeleceu uma regra. Mulheres que produzem muita testosterona não podem competir porque teriam uma vantagem em relação às rivais. O Comitê Olímpico Internacional também adotou essa norma antes das Olimpíadas de Londres, em 2012. Homens e mulheres produzem testosterona, mas homens têm quantidades até 10 vezes superiores desse hormônio no corpo. Se uma mulher se aproxima desses níveis masculinos, está fora do esporte. Trata-se da evolução de um tipo de fiscalização que surgiu lá nos anos 60, o teste de feminilidade, criado após graves casos de trapaças. Casos como o de Dora Hatchen. Nos Jogos de Berlim, em 1936, essa atleta alemã terminou a disputa do salto em altura em 4º lugar. O problema é que Dora, na verdade, era Heinrich, era homem. Outro exemplo, que ganhou as manchetes dos jornais mundo afora, foi o de Stella Walsh. Ela venceu os 100 metros nas Olimpíadas de 1932, igualando o recorde mundial da época. A autópsia apresentada após a morte dela, em 1980, revelou que Stella tinha, na verdade, genitália masculina. O atleta
masculino se fazia passar como feminino para competir entre as mulheres. Essa foi a razão pela qual foi criada e imposta esse controle citológico pela Comissão Médica do Código. Esportistas detectadas nos tais testes de feminilidade têm 2 caminhos a seguir, dependendo do caso. Passar por uma cirurgia ou encarar uma terapia hormonal para reduzir a testosterona no corpo. Se toparem, podem voltar a competir. A esmagadora maioria das atletas aceita a determinação. Elas ficam resignadas, com medo, vergonha. Muitas nem voltam para o esporte. Duty, não. Ela preferiu o outro caminho. O que eu fiz de errado? Eu por acaso usei doping, trapaceei? Não é o caso. Eu não posso aceitar que mexam no meu corpo. Eu sou uma criação de Deus, da natureza, e me sinto ótima como eu sou. Ela começou ganhando apoio dos colegas atletas. Depois vieram treinadores, advogados, políticos de todas as instâncias do governo da Índia e até entidades internacionais. Uma equipe passou a representá-la e enviou uma apelação à Corte Arbitral do Esporte, a instância máxima para casos esportivos. Só por isso a situação dela já é única. Nunca uma atleta foi tão longe para desafiar essa regra do esporte que separa homens e mulheres. A atitude dela, mais do que qualquer coisa, é um marco histórico no sentido de dizer assim, eu, mulher, indiana, miúda, desprivilegiada, estou aqui fazendo impor a minha vontade, o meu desejo. Duty é a terceira de 7 crianças nascidas numa família pobre, na cidade de Gopalpur, no leste da Índia. Filha de 2 tecelões, passou a infância morando numa cabana. Foi o esporte que abriu caminho para uma vida melhor. Hoje, ela mora em um centro de treinamento na cidade de Hyderabad, onde recebeu a equipe do Esporte Espetacular. Não é nem de longe um espaço de referência em termos de tecnologia, equipamentos ou recursos de última geração. Mas foi o suficiente para fazer a carreira dela decolar. Duty é a melhor corredora de velocidade da Índia. Nesse lugar, ela ousou sonhar o sonho olímpico. E nesse lugar agora, Duty espera notícias da equipe que a representa no exterior. Após os treinos, ela checa os e-mails em busca de novidades. Tudo demora, porque o caso jurídico toca numa questão muito importante. Não existe nenhum método preciso e 100% eficaz para se criar uma linha que separe homens e mulheres no esporte. Arne Lundqvist, que comanda a área médica do Comitê Olímpico Internacional, reconhece que essa regra de hoje, baseada nos níveis de testosterona, é imperfeita, mas precisa existir para estabelecer um limite que assegure o mínimo de justiça no mundo dos esportes. Tudo porque, no geral, homens são muito superiores às mulheres em termos de performance atlética. Os dados são claros. Nas corridas, nem importa a distância. Dos 100 aos 10 mil metros, homens são em média 11% mais rápidos. Em provas que exigem muita força e potência dos músculos, essa discrepância aumenta. No salto em distância, por exemplo, homens conseguem resultados 19% superiores. Repare também nos 100 metros, a prova que Duty disputa. Se a vencedora do último Mundial de Atletismo, a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, entrasse na prova masculina, terminaria no longínquo 50º lugar. A defesa de Duty não quer entrar nesse mérito. A discussão proposta é outra. Não existe uma comprovação real de que eu estou numa situação de desigualdade em relação às minhas rivais. As pessoas não entendem que eu não estou usando doping. Por isso eu me sinto tão triste com o que aconteceu. O uso de testosterona sintética, aquela que o atleta ingere por pílulas ou injeções, comprovadamente aumenta a força e a potência muscular. Por isso é considerada doping. Só que a testosterona natural, produzida pelo próprio corpo, não necessariamente tem o mesmo efeito. Médicos e especialistas não sabem se ela, de fato, aumenta a força e dá vantagem esportiva aos que, como Duty, possuem níveis alterados. Eu acho que precisaria você provar que ela terá um ganho, sim, com isso aí. O que eu acho que é bastante complicado. Hoje, eu acredito que é improvável que a gente tenha essa comprovação, que você consiga ratificar isso. Ou seja, é difícil provar que Duty leve vantagem sobre as rivais quando corre aqui na pista. E mesmo que tenha algum tipo de benefício, ele não vem por meio de trapaça, e sim por uma condição natural do corpo dela. Por isso, a equipe que defende a indiana nos tribunais gosta de citar outros casos. Como o do esquiador finlandês Eero Mantiranta.
ele ganhou 7 medalhas olímpicas em provas de cross-country, equivalente à maratona dos Jogos de Inverno. Eero tem uma mutação genética que faz o corpo carregar entre 25% e 50% mais oxigênio para os músculos. Isso significa mais fôlego e resistência física, ideal para as provas que ele disputa. Um outro exemplo são os quenianos, que dominam as corridas de longa distância. Estudos indicam que eles desenvolveram uma adaptação genética ao longo da história. Pernas compridas e bem finas na extremidade, equipadas com um calcanhar de Aquiles longo e elástico. Uma combinação que permite correr mais, gastando pouca energia. E há ainda a história do maior vencedor do universo olímpico, o nadador americano Michael Phelps. Dono de 22 medalhas nos Jogos, ele faz anualmente um monitoramento de uma doença genética rara, chamada Síndrome de Marfan, que causa alterações no corpo, como flexibilidade acima da média e membros longos. Uma vantagem, entanto, para um nadador. Nenhum desses atletas jamais teve seu direito de competir questionado. E nenhum precisou passar por um teste tão invasivo e até certo modo constrangedor como o realizado com Duti. Os exames de feminilidade deveriam ser sempre sigilosos, mas os resultados, muitas vezes, acabam vazando e interferem na vida pessoal da atleta. Não existe data para que a Corte Arbitral do Esporte divulgue uma sentença final sobre o caso da indiana. Por enquanto, Duti já conseguiu uma vitória nos tribunais. Está liberada para competir na Índia, normalmente. Por isso, encara cada novo dia como uma dádiva. Antes e depois dos treinos, com os olhos fechados e as sapatilhas coladas no rosto, agradece pela simples oportunidade de estar fazendo o que mais gosta e aguarda dias melhores. Se eu ganhar o caso, eu sei que será algo histórico para as mulheres no esporte. E se eu perder, eu vou continuar a protestar. Eu estarei sempre ao lado de gente que, como eu, foi proibida de competir. Duti pode mesmo mudar o esporte e ser lembrada para sempre. Mas o que ela quer, de verdade, é apenas treinar sem ser importunada, competir sem ser olhada com desconfiança. Basta que tudo volte a ser como antes, quando ela era feliz como atleta, feliz como mulher. Que história! E nesse